Olá a todos vós, venho fazer o unboxing do e-book Sonhos, basicamente. Aqui é a capa do paperback, aqui a capa do e-book. Voltamos para cá, Sonhos, basicamente. Aqui temos os capítulos, mas vamos logo por aqui. If the door are open, they came. If the door are closed, they thank. If the door doesn't exist, they don't came or think they already here. July 13, 2011, by William Menendez Fritz. Acerca deste livro. Há algum tempo eu havia a ideia de escrever este livro Sonhos, onde eu contaria algumas histórias. Eu já sabia que ele deveria conter uma determinada história, a da minha Teresa, basicamente. Mas eu não queria escrevê-la nem as outras, por algum motivo queria guardá-la só para mim. Era como se fossem meus sonhos pessoais secretos. Todavia, eu já recordei uma história que comecei a compor por volta do meu aniversário em 2013, e era por mim contada oralmente aos meus amigos em 2014. Essa história é a primeira que compõe este livro, A Viagem Inesquecível. Talvez a mais pesada, mas ao mesmo tempo a mais fascinante, pois é bem realista, como um personagem humano como nós, com seus defeitos e qualidades, que comete erros e acertos. Isso não é muito comum nas minhas histórias, mas confesso que essa é uma das histórias que mais me fascinam até hoje, e eu me vejo muito no personagem dessa história. Por mais que a narrativa pareça sem nexo às vezes, é uma história de significado tão profundo que até hoje eu não consigo perceber completamente. A prece inicial, basicamente. Caros leitores, venho por meio do presente tópico agradecer-vos por haveres dado a oportunidade para este livro. Eu estou sinceramente pensando que vós podeis desfrutar bastante das histórias e explicações, bem como do conteúdo extra. Por outro lado, gostaria de iniciar este livro com uma prece, de modo que vós possais perceber de forma sucinta o objetivo deste livro e ao mesmo tempo sentir-se seguro durante sua leitura. Ó Divino, peço-te que me protejas com uma aura protetiva de luz e que eu possa perceber a virtude divina que há dentro de mim, que eu possa perceber. Livra-me de todo o mal e ajude-me a perceber a sabedoria que há em ti. Ó Divino, peço que me proteja com a aura protetiva de luz e que eu possa perceber a virtude divina que há dentro de mim. Capítulo 1, A Viagem Inesquecível. Vamos pular um pouco que tudo isso está mostrado lá na amostra. Quem quiser ler está aqui gratuitamente, esta primeira parte, clica em Dê uma olhada lá na página da Amazon. Né? Vamos pular para a parte que já para lá. A primeira lição que já posso dar dessa história é que devemos saber conhecer aqueles que amamos por quem são, sem importar a aparência que estejam. Poderia haver estado ali caso ele houvesse conhecido o pai. Já o erro do pai foi haver se afastado para não assustar o filho, pois aí ficou sozinho para enfrentar o que estava por vir. Vamos pular esta parte aqui, desta primeira história. Explicação. Indo direto ao ponto que eu quero passar com esta história é a importância de não se autocondenar, pois o arrependimento é bom devido a gerar correção da conduta errada, mas condenar apenas causa sofrimento. Também destaco a importância de não se deixar levar pela aparência e aprender a conhecer as pessoas que vos são caras pelo seu interior, independente de como estejam aparentadas. É importante superar os medos, pois eles dão poder a entidades malignas devido ao desequilíbrio que causa na alma. Um medo não é um mero receio, pois um receio é apenas uma cautela, enquanto o medo é algo mais profundo. Basicamente, vamos pular aqui. Capítulo 2. Batalha Mágica por Destino. É possível ver um nevoeiro entre árvores e ruas de uma cidade. Nos pontos, alunos esperam um transporte para ir à escola. Há vários transportes que cobrem toda a cidade. São carros daqueles que cabem 2 pessoas e algo atrás, mas este algo falta. Ao passarem pelos nevoeiros, os alunos pegam o transporte, ficando nessa parte traseira. Nem todos chegam a tempo de pegar o transporte. Os carros se encontram e param todos em um local no meio do nada, e se pode ver os alunos estão em pé na parte traseira sem tocar nada, exceto algo na frente. Parece que é uma força invisível e energética que os mantém firme no transporte. Ao final, todos os estudantes ascendem para o céu deixando os carros lá, chegando enfim a uma escola. Depois vê-se os alunos uniformizados e fazendo uma roda em que se colocam o cabo da vassoura para o meio de modo que a outra parte fique perto de si. Uma voz diz, Magic Barrel, by Fate. Available on the following platforms. Okay. Magic Barrel 4 by Fate, available on the following platforms. Basicamente aqui. Essa história é bem curta e passa no espiritual, tem o intuito de mostrar que ele é muito diferente do nosso. O jogo Magic Barrel, produzido pela empresa Fate, é muito popular nessa realidade, sendo um grande sucesso em todas as suas 3 edições, sendo que agora 2 jovens estão vendo o comercial do lançamento da 4ª edição, basicamente.
O jogo Magic Battle foca em batalhas mágicas, onde cada jogador pode escolher um estudante para batalhar com os outros. É uma espécie de jogo de luta, só que com poderes mágicos. À medida que se vai vencendo, vai enfrentando os oponentes, até se tornar o campeão da batalha mágica. Esse é o modo normal, mas também é o modo que se enfrentam todos juntos, que é bem mais difícil. É um jogo play solo, todavia para jogar de 2 no modo duplo, mas sempre contra a CPU. As plataformas disponíveis são os consoles da realidade, algo que não é relevante aqui. A empresa Fader lidera em jogos nessa realidade, cada edição são novos estudantes. Na pergunta aqui depois, basicamente aqui tem aqui, ó. Já saiu o Magic Battle 4. E o anime, será que saiu? O menino pergunta se seu amigo após terminar o comercial do jogo. Em letras miúdas pode ser o nome. Magic Battle 4 by Fate, available on the following platform. Basicamente eles estão vendo um comercial aqui do jogo, né? E Baz aqui explica basicamente. Assim o anime deve desenvolver sempre a partir do comercial, mudanças dos estudantes. Deve mostrar, aquela ali era a legenda do comercial, basicamente. Ele não fala, que ele só fala Magic Battle by Fate, né? Deve mostrar a escola, as aulas, a interação entre os estudantes, algum enredo sobre eles e combinar com a batalha mágica. É bem provável que o estudante vencedor da edição anterior reapareça na edição seguinte para enfrentar todos os novos estudantes de uma vez, tal como no jogo. Assim, esse mostra aparecer no Magic Battle 2. Agora, analisando o comercial, nevoeira para não chamar a atenção, pois se desfaz quando todos os alunos acendem. Eles ficam firmes nos carros por energia mágica própria do estudante, assim os carros atraem, semelhante a um imã, mas com o sentimento do aluno. Os que perdem o transporte esperam o ano seguinte, posto que ainda não é chegada a hora. Basicamente, aqui eu explico sobre o questão do Magic Battle. A menina Teresa, que foi o livro que motivou, basicamente. Havia num povoado uma família católica que tal era bem praticante devido à fé da mãe. O resto da família não tinha tanta fé, mas posso dizer que tinha mais que muitos católicos de hoje. Havia na família uma menina pequena chamada Teresa, que gostava muito de ler. O anglicanismo estava em forte crescimento na região, mas a mãe da Teresa era bem fiel ao catolicismo e tentar passar isso para suas filhas. A maior entendia bem, mas Teresa não vê nenhum problema com o anglicanismo, qual conhecia bem, pois um de seus livros tratava bem diretamente o tal anglicanismo. Sua mãe conhecia bastante bem, também não tanto quanto Teresa, que apreciava bastante ler e estudar. Eles eram uma família humilde, mas não faltava o necessário, inclusive livros para Teresa. Certo dia a mãe faleceu e a situação da família foi abalada seriamente, pois era a mãe a responsável por isso. Em meio às dívidas iminentes, uma solução apareceu. Se a família mudasse para o anglicanismo, ela receberia a ajuda necessária para sair da crise. Teresa logo ficou alegre, mas seus familiares, inclusive a irmã mais velha, repreenderam dizendo: nossa mãe não aprovaria essa conduta. Teresa respondeu: eu não vejo problema algum no anglicanismo, é só uma crença. A menina Teresa, então, diante da situação, resolveu sair de casa e tentar a vida só sem as irmãs, mas em razão do respeito à mãe e de um glimpse do seu destino, permaneceu fiel ao catolicismo e ainda tornar-se respeitada nessa crença. Basicamente, a história continua mais para cá. E tem um ensinamento dela também, né? A necessidade do divino é algo inerente a todo ser, pois relata uma ligação com seu eu interior, ou sua consciência, sendo a espiritualidade o caminho e o desligamento das coisas mundanas o guia, cujo objetivo é o verdadeiro conhecimento de si e a plenitude dos seres do universo. Aqui, explicação. Não se sabe a qual mundo pertence Teresa. O que se sabe é que não é este o nosso, pois essa Madre Teresa Inácia assemelha a matriz calculada da Igreja Católica Romana, basicamente assim, né? Além disso, o filme da Menina Teresa não é exibido no nosso mundo, é um filme aqui, basicamente, né? O tal anglicanismo em nada tem a ver com a Igreja Anglicana da Inglaterra, mas sim uma religião em ascensão no mundo de Teresa à época. Ela se diferencia do catolicismo daquele mundo em vários aspectos. Enquanto o catolicismo valorizava o estudo, a dedicação total a Deus, o convento, os votos de castidade, o anglicanismo valorizava o trabalho, a formação da família, a responsabilidade dessa pelo sustento dos membros, bem como a ajuda financeira e capacitação às famílias em dificuldades, né? Quanto aos ritos litúrgicos, não havia muita diferença entre o catolicismo e o anglicanismo, lembrando também que o catolicismo do mundo de Teresa não é igual ao deste mundo, apesar das semelhanças. Creio que uma das diferenças é o papel igualitário entre homens e mulheres, ou seja, podia haver convento de homens e mulheres sacerdotisas. Vamos pular para cá, né? Do cuidado com a virtude. Aqui basicamente é a parábola da virtude. Da divindade emanou uma virtude. Esta foi entregue a uma pessoa na estrada em 4 realidades paralelas e independentes. A virtude tinha a forma de uma virgem frágil e delicada, mas muito bela. A pessoa era simples e carregava em suas mãos alguns bens muito importantes para ele. Justamente por isso que lhe foi confiada a virtude para que a cuidasse. Ele não sabia de onde ela vinha nem sua verdadeira natureza. Via nelas apenas uma bela virgem frágil e delicada. Assim ela caminhava pela estrada com seus bens na mão, em 2 sacolas, e a virgem caminhava atrás dele. Certo momento, por ser frágil e delicada, a virgem mais portava caminhar atrás. Aí temos o mundo A, o mundo B, o mundo C, basicamente, né? A dica aqui é que a virgem retribui, exatamente.
Aqui, ó. Aquele que tinha o maior amor pela virtude, essa por ele era do mundo ser. Basicamente vai entender por que lendo, né? Isso aqui já vem da explicação, né? Os escolhidos do Espírito Santo. Aqui é da Igreja Católica Vaticana Real, né? Daquele mundo lá, né? Em um mundo onde a religião que seguia o catolicismo estava surgindo um novo tipo de culto católico, que estava atraindo uma enorme quantidade de gente, desde curiosos até devotos do novo culto. A Igreja Católica estava ciente do novo culto e, apesar de não contestar sua legitimidade, ela sabia que tal culto poderia abalar o catolicismo corrente, fazendo de culto secundário, uma vez por reconheceria a legitimidade do novo culto. Diante disso, a Igreja Católica procurava conhecer alguém para se infiltrar em tal culto e dar o nome dos escolhidos do Espírito Santo. Vamos pular aqui. Vou explicar como é que funcionava o culto, né? Existia uma divisão. 1. Escolhidos do Espírito Santo. Eles assistiam às missas sempre em pé de branco ao redor do altar e eram convocados pelo próprio Espírito Santo, por isso levava esse nome. 2. Assembleia os demais os ouvintes. Eram equivalentes aos fiéis das missas normais, sentavam em bancos onde assistiam à missa a uma certa distância do altar. A igreja tinha um formato interessante. O altar ficava no meio, assim haviam bancos para os ouvintes em todas as direções do altar, exceto a traseira, que ficava colada na parede. Assim não haviam escolhido o Espírito Santo atrás do altar, apenas na frente e nas laterais. Vamos aqui, né? Pronto. Aqui é o outro movimento. Após isso, surgiu outro movimento católico formado em torno do amor de Deus Pai, que era um culto ao Pai Criador por seu amor e misericórdia para com suas criaturas. Nesse outro, Deus escolhia pessoas que tiveram Deus Pai escolhia comportamentos dúbios, mas que haviam se arrependido de coração e desejavam mudar, mas precisavam de força, pois eram fracos. Assim, essa força era dada por Deus Pai. Esse movimento era bem diverso. A missa em si não era diferente da normal. O que era diferente é que todas as funções exercidas pelos escolhidos de Deus Pai, exceto, é claro, o padre, ou ao menos no começo, pelas pessoas regeneradas passaram a entrar no seminário para serem parte desse culto, que, diferente do outro, não demorou muito para ser reconhecido oficialmente pela Igreja Católica Vaticana Real, como Igreja Católica do Amor de Deus Pai, né? Por que ele não foi demorado? Porque eles já sabiam do outro, né? Estava faltando. Basicamente aqui, né? Deus ama a todos igualmente, por isso provê a necessidade de cada um segundo suas condições, fazendo com que todos sintam-se acolhidos, mesmo em suas diferenças, pois Deus ajuda para realizar grandes obras. Aqui é Deus responde, Deus está lá no meio do povo, sem eles perceberem, né? Assim, essa é a história da Igreja Católica Vaticana Real e como ela chegou aqui atualmente em seu mundo. Aqui a fala de Deus resume tudo, né? Os escolhidos do Espírito Santo é aquelas pessoas chamadas à santidade e perfeição, a ser exemplo de virtude aos demais, por isso que estavam sempre em pé de branco no altar, né? A Igreja Católica Vaticana Real, apesar do nome, é bem diferente da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que tem aqui, essa aqui é diferente, né? Na Igreja Católica Vaticana Real não existe um livro sagrado revelado por Deus, sendo criado por uma revelação divina pessoal de Deus ao primeiro Papa, Antoniano Justinus. Pode haver uma Bíblia, mas não necessariamente, mas não é uma revelação divina, é livro escrito. Praticamente toda a Igreja Católica tem em comum desses mundos que tem um livro de Salmos, por exemplo, né? Ou seja, ela foi criada por revelação pessoal ao primeiro Papa Antoniano Justinus. Assim, Deus revelou a ele, instruindo como deveria ser a missa, os dogmas, ritos e regras de sucessão da Igreja. Ou seja, na estrutura, a Igreja Católica Vaticana Real já começou semelhante à Igreja Católica Romana atual, sem necessidade de tantos concílios. Todos naquele mundo sabiam que a Igreja Católica Vaticana Real era verdadeira, por isso chamei de mundo católico, né? Aqui, o nome da Igreja Católica Vaticana Real. O nome Igreja da Trindade no meio do povo é aquela que tem os três cultos, né? Igreja Católica do Amor de Deus Pai e Igreja Católica de Culto ao Espírito Santo, né? São autoexplicativos esses nomes. Igreja Católica Vaticana Real significa Igreja, comunhão de fiéis que creem em Deus. Vaticana refere-se à organização da Igreja, que era conforme a revelação de Deus a Antonino Justino, primeiro Papa, e a cúpula da Igreja chamava-se Vaticana e ficava no país da Cilícia, região de Aldora, né? Católico universal, pois todos os habitantes do mundo de Gandária eram católicos, ou seja, seguiam aquela crença, ou seja, o planeta Gandária, e a Vaticana ficava na região de Aldora, no país da Cilícia, né? Real, não significava realeza, mas sim que era a igreja verdadeira, instituída exatamente conforme, instruída diretamente por Deus, ao Antônio Justino, né? Assim era natural para aqueles católicos que o Deus, em pessoas três, controlasse a sua igreja, né? Basicamente aqui. A casa sempre escura, né? Vamos ver aqui.
Basicamente, essa história foi composta recente, né? É 19 de dezembro de 2022 quando compõe e escreve essa história, né? O personagem narra em primeira pessoa, ou seja, ele mostra que é aquele da Viagem Inesquecível, da primeira história. Não é relevante dizer o nome de cada personagem. Não é relevante dizer os nomes, pois cada personagem só sabe o seu próprio. Não é relevante a eles o nome dos demais, basicamente, né? Aqui eu vou explicar os conceitos de mundo imortal, que é aquele lá, que é onde não existe a morte, né? Mundo mortal e diferenciado do mundo dos mortos, né? Da cautela com decisões precipitadas, aqui é da Igreja Católica de Versalhes, aqui, né? Ela é constituída pelo Papa, Vice-Papa e Guardiões da Ordem, ou seja, ela não é uma entidade religiosa, é uma entidade para proteger, olha, tá aqui, olha. O viagem para proteger Versalhes, a Igreja Católica de Versalhes, né? Versalhes, dos ataques dos demônios, basicamente assim, né? Os Guardiões da Ordem, o Papa é o enviado de Deus para instruir os Guardiões da Ordem, e o Vice-Papa também. E os Guardiões da Ordem são aqueles que defendem mesmo, luta pela paz no corpo, né? E aqui a pedra, né? O que a pedra diz. Basicamente eu refiro essa história também com a pedra de Deus, né? A pedra de Deus já disse tudo. Os guardiões consideravam o Vaticano seguro nos ares e ninguém conhecia a localização dos túneis. Os túneis que ligavam todo o planeta de Versalhes, né? Nem o caminho neles. De fato, eles alcançaram demônio trapaceiro e seus comparsas. É a história lá dos demônios trapaceiros que deram um golpe e outro demônio se aproveitou desse golpe, né? Muito mais que uma escola. Aqui é a referência à escola de Deus, aqui, que é um pouquinho diferente da que eu menciono no Seleção para a Cidadania do Reino dos Céus. Eu até comento aqui, porque na Seleção para a Cidadania do Reino dos Céus ela se situa no universo do Eterno, que é outro, e essa aqui se situa neste universo aqui, né? Começa basicamente assim. Estava eu aqui, o personagem, né? Normalmente na escola, quando uma de minhas colegas, amigas, disse-me: que bom que agora há um escritor de fantasia vivo que possa retratar fielmente a nossa escola. Com base nessa autorização petição, porque aqui é tanto uma autorização como um pedido, né? Passa a retratar a melhor escola que eu tenho na vida. Não revela o nome da escola, apenas o estilo para conhecer, escola a tempo completo. E aqui eu explico o que é uma escola a tempo completo. Uma escola a tempo completo é muito mais que uma escola a tempo integral, né? Todos os dias, a todo momento, está fazendo atividades que está a disciplina da escola. Sim, seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, sem medíssimo tempo como na Terra. Todavia, a escola a tempo completo também quer dizer que possui diversas outras disciplinas práticas que não dependem de sala de aula e nem precisam ser feitas dependendo da escola. Uma delas é a vivência do evangelho, que geralmente é feita no reino onde habita o aluno. Isso mesmo, a escola localiza-se no mundo imortal. Eu já disse, o mundo imortal é o conglomerado de locais onde a morte não entrou, que basicamente eu explico ali, né? E as dependências aqui, escola, igreja, escola, universidade, né? São nomes só exemplificativos, né? A escola básica é em sala de aula como o ensino médio fundamental, enfim, mas conta as disciplinas básicas da espiritualidade. Aqui fala que da redação explicando o 10 sentidos do sacrifício de Jesus na cruz, né? Aulas de filosofia aqui, né? A escola universidade também é muito grande, tem várias dependências, né? Aqui também é um diálogo dele lá com a pessoa que o indicou para a escola lá, né? Fala da purificação, refinação do espírito, né? Basicamente assim. Como usar as religiões e a espiritualidade para melhor bem viver. Aqui é da escola catequese, o curso da professora Rosana, né? Que é tipo uma perseverança, né? Basicamente assim. Aqui os serviços da escola, né? O quarto, os guias na realidade paralela dentro da casa espiritual, acesso a realidades paralelas, transcendentais, região do mundo mortal, bem como região do mundo mortal, os serviços da escola, né? Aqui fala da questão do laço preto dourado, né? São os treinamentos, habilidades opcionais, né? Aqui eu foco muito na questão do assalto, porque na primeira história o personagem foi assaltado e ficou traumatizado, né? E aqui o laço, ele começou todo dourado e apareceram pontas pretas, de onde o laço foi ficando preto até ficar todo preto. Basicamente o laço dourado era salvação e o laço preto era perdição, mas é relativo, né? E aqui a pergunta, tem medo de assalto? Justamente seria a parte preta, teria começado pelo assalto e o medo, o trauma fez ficar todo preto, né? Cobrindo dourado. Aqui é o diálogo também com o aluno que treina a questão da oração com a cruz, né? Outro opcional, né? Está um pouco barulhinho, mas acredito que dê para ouvir, né? Aqui eu falo do sopro do espírito, que é a questão da rádio do mundo imortal, né?
O pato é da vivência de história, basicamente assim, é da disciplina de vivência de história. Aqui é uma dica aqui. Na lição de vivência de história, realidade e fantasia se misturam de tal forma que é difícil saber o que é ficção do que é realidade naqueles mundos, né? A vida é uma escola qual nos ensina aquilo que precisamos para ser alguém melhor. E aí vem a explicação, blá blá blá, aqui, né? Há muita simbologia nas narrações da escola, como o laço preto dourado, né? O pato, que coisa. A lição espiritual com a história, que é mais importante, né? Deus sempre aproveitou o necessário para cumprir nossa missão neste mundo, temos sempre à disposição aquilo que precisamos para cumprir nosso destino. A gratidão do ser felicidade. Basicamente assim, eu vou voltando mais um pouco aqui certo. Voltando a essa história específica, você deveria estar associar a escola com a escola de Deus do livro Seleção para estar no Reino dos Céus. Fazei bem, pois esta é uma escola de Deus, assim também aborda aqueles conteúdos. E aqui é a diferença. Enquanto o universo do Eterno ela é prévia à vinda na Terra, no nosso universo ela é concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que a permanência na Terra ou em outros mundos. Enquanto no universo do Eterno, todos que vão para a Terra aberta passam pela escola de Deus, nosso universo apenas alguns estudam nessa escola. Para alguns pode parecer um privilégio, para outros um sacrifício, mas na verdade é Deus dando a cada um necessário a sua missão. Vamos indo um pouquinho mais rápido. O mundo do céu cinza e a casa espiritual, né? Aqui já é um tema mais complexo, né? Essas partes aqui em itálico são partes importantes aqui, né? Por isso destaca. Um pouco grande aqui. E aqui as lições, né? A fé em Deus faz milagres e prodígios inimagináveis quando se tem fé em si próprio. A fé em Deus nasce da fé em si, pois aquela depende desta, no sentido de confiança, pois a força inata que chama de fé em Deus sempre existe, mas a confiança nela depende da confiança em si próprio. O divino sempre provê todos os necessários para a nossa missão. Isso aqui foca muito na nossa missão, né? E a explicação, o personagem da viagem inesquecível, como eu disse, é o mesmo, né? E aqui, nessa história nova, explora mais essa parte, interpretar a simbologia dos próprios sonhos, né? E vivendo em duas realidades, o espiritual, né? Amigos no baixo céu. Eu falo muito desse baixo céu, alto inferno, lá na primeira história, na explicação, para o pessoal não confundir aquele com esse, né? Aqui, basicamente, são duas regiões espirituais, duas regiões, né? O planeta está dividido em duas zonas. A das coisas espirituais chama-se baixo céu, e a das coisas materiais chama-se alto inferno, basicamente. Onde se trabalha, faz festa, esporte, jogos, que é o alto inferno, e onde se estuda em escola, universidade, frequência tempos religiosos, que é o baixo céu. Basicamente a história toda passa com essa divisãozinha, tem a parte mitológica também aqui, né? E aqui a parte lá da mensagem da igreja que ele manda para eles lá, né? Tá até destacado. A explicação, um pouquinho grande, né? Essa aqui é porque essa história se relaciona, uma parte dela, a parte mitológica do Baixo Céu, se relaciona com a Ode 11 da parte em inglês do livro das Odes, né? É uma intertextualidade, né? E aqui eu explico muito. Essa parte aqui é uma parte que eu explico mais na frente, porque eu sublinhei aqui. A história 11, a reflexão, né? Aqui ele fala que ele tem alto autismo. O alto autismo é aquele Asperger, né? Que ele reconhece aqui, ele mesmo fala, o personagem. O equívoco de salvar Jesus. Aqui é a questão do exercício mental, em que ele leva os nazistas lá para intimidar os judeus para poder salvar Jesus. Aí depois, na explicação, faz uma outra exegese que Jesus nascendo no Império Romano, o Imperador Deus, né? Aqui as falas do rapaz, aqui, né? Com as pessoas na mansão dos mortos, né? Da necessidade da existência do purgatório, esta é a que está lá no blog, olha, essa aqui está lá no blog, a parte, né? Olha, é interessante que o começo eu não coloquei lá no blog, olha. Eu vim em diversos universos paralelos a recolher e fundir minhas versões em um só. Em determinado momento encontrava-me eu em algum corredor e algo me cercava, aí separei-me em 7, ou seja, 7 coisas que eu tinha completado nos mundos paralelos, 7 versões deles.
Essa narrativa aqui não tem nada a ver com consequente, né? Por isso que eu não coloquei lá, como isso logo aqui. Mas vamos colocar que é de daí, né? Sim, já estava de portas abertas, só que se arrependeu. Janela. Ela agradece a todos e conta algo importante que ninguém sabia sobre ela. Ou seja, o Esther termina aqui, mas a história continua bem pra frente, né? Que ela era um anjo enviado por Deus para aquele povo. Basicamente é isso, né? E aqui ela foi exilada no purgatório, que ela foi corrompida, né? Deus concedeu uma autorização para estar no meio de vós por um ano como humana. Ele atendeu meu pedido. Eu disse que estava contente de voltar para o céu, mas queria poder ajudá-los aqui na terra. Basicamente ela vai ajudar a coroinha Alina também lá a aprender o turébulo, né? E aqui ela explica como é que ela se corrompeu aqui, já depois do ano, né? E aqui a explicaçãozinha da história. Acerca do conteúdo extra, que é muito importante. Além das 3 histórias com suas respectivas explicações, resolvi colocar um conteúdo extra como a parábola do porquinho e outros textos lá do blog que ainda não haviam sido inseridos em livros. Tem também um poema inédito, né? Tais textos podem ser poemas, histórias, explicações, enfim, que não possuem relação direta com estas. É um bônus. Assim espero que haja desfrutado destes belos sonhos e suas explicações, e agora podeis distraí-vos e entretê-los com este belo conteúdo extra. Ele pode ou não ter a ver, muito tem a ver. A parábola do porquinho, desse tamanho destino, aquela que vós conheceis do blog, está aqui. Ódio à literatura, aqui lá no blog está como teu emissário, né? É aquela. Carta minha amada, nossa revolução de paz. Basicamente é a carta amada, basicamente está lá no blog também, eu não lembro com que título. E nossa revolução de paz é um título que eu dei basicamente aqui, olha. A revolução de paz, né? O verdadeiro valor da Sagrada Escritura, aquele que está naquela do aniversário da Virgem Maria, né? A saga em busca de um sonho. Esse é o poema inédito aqui, basicamente aqui. Quando eu soube de ti, de pronto decidi que em ti queria estar. Por um ano preparei-me para dar melhor de mim para ti. Ao chegar em mim, bateste a porta. Basicamente, esse poema também, ele tem uma relação com a história ali também, né? As 3 histórias, né? Olha aqui, enfim, eu disse na parte introdutória do conteúdo extra que os textos apresentados não possuem relação direta com as 3 histórias. Todavia, alguns deles, como este anterior, possuem relação indireta e simbólica. O teu emissário também, né? Especial 6 de Libra, que é o aniversário de Sistra, né? Que lá conta 6 de Libra, que é o milênio de Sistra. Por que aqui tá milênio de Sistra? Porque, se vós já habéis visto em Bota Precisa de Cristal, ela tá lá em Cavalha, no milênio divino. Então, tá no ano 318 do milênio divino dela. Por isso que é milênio de Sistra, né? Sobre a energia do divino, aqui eu tenho umas atualizações do post, que não são... É o mesmo post do blog, mas com algumas atualizações, modificações. Na verdade não são atualizações porque é o tempo do post, eu explico aqui, eu já tinha pensado isso, mas não havia decidido não colocar. Aí é o que eu explico, porque lá tem 3 energias, mas tem a quarta, olha só, energia divina e energia de paz, que é a que eu ocultei lá na hora propositalmente. Aqui energia maligna e energia do desespero, são as 4 energias, são 3 aqui, né? Por quê? Por que eu ocultei essa? Porque é mais fácil tu combater essa com essa aqui, que é mais potente, ao mesmo tempo combatendo essa gera essa daqui, né? Eu explico ali, né? A real dimensão da fantasia, é do post acerca da fantasia. E aqui o Rosana, aqui eu pronuncio Rosana porque é do inglês. Rosana, eu explico de onde vem o nome da professora do curso, lá do curso da professora Rosana, aquele que equivale à perseverança, da Escola de Deus, né? Explico de onde eu tirei a ideia, né? Através da música, então, sintoniza como divino em nossos corações. Essas reflexões são muito boas, né? O Brilho do Luar, poesia, eu acredito que são 3 poesias, acredito que 2 já estão no blog dessas poesias românticas antigas que é feito. A Estrela da Alvorada, e aqui um comentáriozinho da poesia, né? Pensamentos da inspiração, olha, este pequeno trecho eu compus ação de terapia, eu sou paciente também, obviamente eu também tenho o autismo e a esquizofrenia, né? Também, né? Como personagem. Aqui foi composto numa sessão, originalmente em inglês, mas eu traduzi para português para o livro aqui. A sutileza de uma amizade, esta tem relação com as orações 7 e 18 da coletânea de orações da Sofia, né? Basicamente, inspirada. Mensagem aos católicos aqui. Eu coloco uma mensagem aos católicos, porque por mais que o livro seja de fantasia católica, basicamente aborda também de teosofia e espiritualidade, então eu coloquei uma mensagem específica com os católicos aqui, né? E será sempre minha amada, carta garota dos meus sonhos. Basicamente isso aqui é do Valentine's Day, que tá lá no blog em inglês, mas eu preferi colocar traduzido, olha aqui, olha. Essa é a tradução da mensagem publicada no blog por ocasião do dia de São Valentim, né? Ela é destinatária da a mesma pessoa da carta de amor verdadeiro, né?
Considerações finais aqui, né? Sonho é um livro de fantasia católica, bem como teosofia e espiritualidade, que aborda esses temas sob a ótica de um personagem autista e esquizofrênico que encontra na sua fé a força para seguir em frente. A influência católica do personagem mistura-se às suas enfermidades, dando especial toque de fantasia e ensinando valores espirituais da sabedoria divina. Ao todo, a parte principal contém 3 histórias chamadas sonhos, que focam em grande parte nos sonhos do personagem, além da qual encontra-se um conteúdo extra contendo textos anteriormente publicados no blog, bem como outros inéditos. Outro inédito é aquele da poesia, Em Busca de um Sonho. Tais conteúdos vão desde poesia até mesmo explanações, como aquela da energia do divino. Tal livro contém 2 parábolas, também espiritual, do cuidado com a virtude e a parábola do porquinho. Aquela virtude foi entregue a uma pessoa em 4 realidades paralelas, distintas e independentes, né? Todas as 3 histórias são seguidas de explicação do autor, de modo que se possa perceber com mais clareza seus ensinamentos. O livro também estimula a reflexão por parte do leitor, de modo a extrair o sentido espiritual e prático por detrás das alegorias, né? É de grande valia não só para pessoas que convivem com tais enfermidades, como também para aqueles que querem entender como funciona a mente dessas pessoas. Além disso, serve principalmente para se perceber como a fé e a espiritualidade podem ser usadas para melhor bem viver. Assim, é claro, te mostrar como determinados temas podem ser explorados. Além, é claro, de mostrar como determinados temas podem ser explorados e questionados filosoficamente, chegando a conclusões ímpares que ajudam muito na forma como cada um individualmente pensa o seu propósito divino. Aqui, sobre o autor, né, basicamente é o mesmo dos outros livros que eu estou colocando atualmente, o mesmo sobre o autor, que está bom, mas aqui eu acrescentei isto aqui, olha. No blog também é possível escutar gratuitamente o livro A Universo em Cuentos, narrado pelo próprio autor, que também, assim como este, possui explicações ao final de conto, que acho que é um chamado Moral de História, Moral da História em espanhol. Basicamente, eu narrei aqui o audiobook lá, eu mesmo, com a minha voz, do A Universo em Cuentos, 8 contos, você pode escutar gratuitamente lá no blog. É o que eu mudei aqui, os links para clicar aqui. E aqui temos a versão paperback, é o paperback proof, download proof, né? E a capa, Sonhos. Aqui já está disponível na Amazon dos Estados Unidos, paperback. No Brasil, ao tempo deste vídeo, ainda não está disponível, mas eu creio que estará disponível pronto, né? E aqui é a capa do e-book, é bem interessante. Muitas graças a todos, não vos esqueçais do blog, né? O blog, vamos ver aqui, sobre o autor, bem aqui, sobre o autor, que tem um blog, olha, innerdivineconnection.blogspot.com. Muitas graças a todos e espero que vós gostéis do vídeo e do livro. Bye!